Excelentíssimo senhor Luciano Dutti, muito digno prefeito municipal de Curitiba, digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi, inspirado na palavra sublime de Jesus, exarou com imensa emotividade: ser o único homem a alcançar a mais elevada qualidade de amor, e isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E Gandhi alcançou essa excelente qualidade de amor, logrando libertar do tacão do Império Britânico, na década de 1940, 700 milhões de indianos e paquistaneses, sem haver derramado uma gota de sangue. Através dos seus jejuns, das suas orações, da abnegação do homem dedicado à verdade. Na vida de todos nós, momentos existem que modificam completamente o nosso planejamento. Graças a esses momentos especiais, a humanidade aplaude heróis, mártires, santos, vítimas do Holocausto, cientistas e poetas, artistas e escritores. Exatamente isso aconteceu na vida de um homem especial. Naquela oportunidade, por volta de 1741, em uma tarde outonal, ele caminhava pelas ruas de Londres, vencidas pelo fog, atormentado, entregando-se a reflexões amargas e pensando na tragédia do cotidiano. Não fazia muito tempo, ele era homenageado pelas cortes europeias. As suas obras eram aplaudidas no mundo inteiro. E ele desfrutava as bênçãos e as dádivas do aplauso praticamente europeu. Mas naquele momento tudo eram sombras. E ele caminhava sob o véu da angústia, sem a menor esperança. Valeria a pena viver exatamente naquele momento em que ele atravessava dificuldades sem nome. As contas avolumavam-se sob o birro na sua casa, cujo aluguel estava atrasado. O seu servidor de quarto ali permanecia com a fidelidade à música e àquele que arrebatava as multidões. Mas ele trazia a alma despedaçada, porquanto 4 anos antes fora vítima de um derrame cerebral e ficara absolutamente impedido de compor, de reger e de embelezar o mundo. Amigo da rainha Carolina da Inglaterra, ele soube que na França os banhos termais em Eau de la Chapelle produziam resultados extraordinários naqueles portadores de paralisias. E graças a ela e a alguns amigos, ele transferiu-se para aquele local das águas termais. E embora a recomendação médica para que não se demorasse por mais de 3 horas, a sua ansiedade para recuperar a saúde era tão grande que ele não raro se demorava por 8 ou 9 horas.
E graças a essa tenacidade, recuperou os movimentos totalmente e voltou àquela querida Albion que o recebera desde quando ele saíra da sua pátria para conquistar o mundo. Mas aqueles eram dias tormentosos. Os teatros estavam fechados. O outono rigoroso impedia que a calefação fosse suficiente para o aquecimento necessário nas casas de espetáculo. Ademais, o seu temperamento difícil granjeara ali um expressivo número de inimigos. Quem não os tem? Ao lado desses inimigos pela sua rebeldia, também havia quelôteros que o detestavam pela genialidade. Mas a grande problemática é que naquele momento, a glória da música clássica parece haver sofrido uma decadência nos altos salões. E estava na moda na Inglaterra um jovem poetástaro, de nome Richard Jennings, que era aplaudido em toda parte, e ele detestava. Os libretos de Jennings recebiam a melhor música das personalidades gloriosas da Grã-Bretanha. Foi nesse estado de ânimo, quase desistindo de lutar, que ele fez a viagem de volta à residência, agora experimentando a amargura mais perversa, porque os seus inimigos contratavam pessoas de má índole para perturbarem os seus espetáculos musicais, gerando desconforto e desagrado no público, que se via constrangido a não mais participar das óperas que ele apresentara nos últimos tempos. Nesse estado de ânimo, chegou à casa, quase arrastando-se. E ao aproximar-se da mesa onde estava a correspondência colocada pelo servo fiel, ele encontrou um pacote e de imediato olhou o remetente. Tratava-se exatamente de Charles Jennings, aquele indivíduo que competia com ele e com outros, sem os requisitos da inspiração que a ele e aquele outro os caracterizava. Ele teve um sentimento de repulsa e, ao abrir o pacote, deparou-se com uma narrativa a respeito de um oratório. Ele não gostava de oratórios, não era religioso, acreditava em Deus, mas não se deixava impressionar pela movimentação religiosa das igrejas. Quase com indiferença, à luz frouxa do lampião, ele começou a folhear as páginas em que estava escrita a peça que Jennings pedia para que ele a musicasse. Foi quando, repentinamente, seus olhos caíram numa frase. A frase dizia: ele foi abandonado pelos amigos. A sós com Deus, ele resistiu até o momento final. Todos o desprezaram. Uma palavra sequer foi erguida para poupar-lhe o padecimento e a angústia. Então, naquele momento, ele sentiu que aquilo era nada mais do que a descrição do seu sofrimento. Aquele oratório era algo da sua biografia. As lágrimas aljofraram-lhe aos olhos e ele continuou a ler. Quando o empregado de quarto lhe trouxe a refeição, percebeu-lhe a exaltação inspiradora. Os olhos estavam quase fora das órbitas. Ele balbuciava melodia. De quando em quando corria o clavicórdio e os seus dedos movimentavam o teclado.
fazendo que as notas musicais fossem transferidas para a partitura em branco. E assim ele passou a noite. Quando o servidor veio recolher a louça do jantar, encontrou-o praticamente intocado, pedaços de pão pelo chão, porque ele estava febril, andava de um lado para o outro, e a imaginação parecia haver transcendido os limites da vida terrestre. Foi então que o servidor instou para que ele se alimentasse. Era um homem de mais de 60 anos. O seu organismo, maltratado por várias privações, exigia alimentação para ele poder sobreviver. Mas ele não tinha tempo. A febre da beleza, a inspiração transcendente dominava-o. E foi naquele estado que durante 24 dias e 24 noites, com pequenos intervalos para o repouso, ele teve a oportunidade de compor uma das obras mais gloriosas da humanidade, o Messias, e escrever o seu nome, George Frederick Handel. Terminada a obra extraordinária do Messias, ele respirou profundamente, e porque Londres não queria, ele optou para aceitar o convite do vice-rei da Irlanda. Então, com seu servidor fiel e a sua partitura nova, ele partiu para Dublin. Era inverno, aquele rigoroso inverno de 1741. E ainda chegando, ele reuniu o coro de 2 igrejas. E no silêncio da noite cortada pelo uivar do vento invernoso, os habitantes de Dublin escutavam na imensa catedral os ensaios do Messias. As vozes de natureza angélica alternavam-se, desciam ao pianíssimo e voltavam a glorificar o Messias da humanidade. Foi dessa forma que logo depois, no dia 13 de abril do ano de 1742, sexta-feira da Paixão, o maior teatro de Dublin abria suas portas para apresentar a premiere de O Messias de Handel. As multidões acorreram e foi necessário que o diretor do teatro pedisse às damas que não usasse saia balão para que houvesse mais espaço, e que os cavalheiros levassem a espada à cintura para que houvesse mais espaço. E no silêncio imenso que se fez em torno do teatro, já que dentro dele as pessoas tinham a respiração em compasso 2 por 4, ele levantou-se e começou a apresentar o oratório, o Messias. 200 vozes alternavam-se para glorificar aquele que havia dado a sua pela vida da humanidade, para poder dizer que a vida tinha um sentido psicológico e que a existência terrestre nada mais era do que um solal na grande partitura da imortalidade. Porém, o momento culminante foi quando aquelas vozes começaram a cantar o Aleluia. A melodia parecia trazer dos céus a chuva generosa de luzes e de bênçãos, e a terra reconhecida, estourando numa primavera de flores e de perfumes, retribuía ao Messias gritando Aleluia. Automaticamente o auditório pôs-se de pé
E numa atitude de profundo respeito, quando terminou essa parte da grande obra de oratória, o aplauso pareceu não ter fim. A partir daquele dia, Handel recuperou a alegria de viver, descobriu o amor. Ele havia naqueles dias de tormento da imaginação febril, da inspiração, alcançado o amor na sua mais elevada qualidade de expressão. E logo mais começaram a chegar os convites das cortes europeias, dos teatros famosos, e o Messias foi embalando as mentes humanas e tocando docemente os corações. Foi no dia 6 de abril de 1753, com 74 anos de idade, que ele estava regendo seu Messias. E na hora do aleluia, ele pareceu perder as energias e foi vítima de um vágado. Retirado às pressas, foi levado ao hospital. Ele sorria, e naquela expressão de olhos quase apagados, ele balbuciou numa prece: ainda não. Deixe-me pelo menos chegar ao dia 13, quando eu vos apresentei à humanidade. E foi então que Handel permaneceu entre delírios e semicomas, até essa sexta-feira da paixão, 13 de abril, daquele ano de 1759, quando desencarnou. E a sua obra gloriosa permaneceu na terra, sempre quando era apresentada ao público, no momento do aleluia, os súditos de Sua Majestade Britânica punham-se de pé, inclusive o rei. E a partir de então, todos os anos, na sexta-feira da paixão, no Albert Hall de Londres, é apresentada a peça oratória, o Messias, e Handel é homenageado pela memória daqueles que lhe somos profundamente agradecidos. Mas quem é esse Messias? A qual Messias referiu-se o grande gênio, naquele recuado dia, noite de 1741. Ernesto Renan, o extraordinário imortal da Academia Francesa de Letras, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, ao realizar a aula inaugural, ergueu-se diante da plateia mais culta da Europa e disse num arrobo inesperado: Jesus é um homem incomparável. Aquele notável Ernesto Renan fora-lhe adversário intelectual durante os últimos tempos. A sua fina ironia, a sua capacidade de penetrar na intimidade da cultura e revolver os fastos históricos, tudo isso permitia-lhe examinar a doutrina religiosa vigente no período de Napoleão III e criticar o cristianismo que lhe era apresentado até o momento quando sua irmã Henriette, igualmente livre pensadora intelectual, foi vitimada pela tuberculose pulmonar. E os seus médicos recomendaram que ela fosse passar uma temporada no Líbano, Beirute, a Paris do Oriente. Ideal seria se ela se aproximasse do deserto daquele país dos grandes cedros. Henriette partiu, porque o clima de Paris era totalmente contrário à saúde dos portadores de problemas respiratórios. E foi lá no Líbano que, tendo a oportunidade de passear pelas bordas do deserto,
Ela encontrou os escombros de antigas igrejas, onde cantar a palavra gloriosa do apóstolo Paulo. Havia uma certa mística no ar, e a voz do grande pregador dos gentios parecia uma trovoada que trazia as informações da verdade do reino dos céus. E Henriette foi tocada, conseguiu em grego o exemplar do Novo Testamento e mergulhou as antenas mentais em as narrativas que diziam respeito àquele Messias, levando-se às lágrimas ao ler as cartas paulinas e as suas recomendações aos discípulos de Jesus. Foi então que ela fez uma carta ao seu célebre irmão: tu detestas Jesus, mas eu te lanço um repto. Tu não o conheces. Tu tens tomado conhecimento dele através de traduções adulteradas. Tu que és mestre de hebraico na Sorbonne, que conheces o grego antigo e moderno, eu desafio-te, lê Jesus naqueles alfarrábios mais remotos, e tu encontrarás a vida que flui vida e que é razão para a vida. E pelo amor que o grande escritor e literato e filósofo mantinha pela irmã, ele procurou as velhas páginas que ainda restassem na biblioteca de Paris ou no Vaticano, a respeito de Jesus, em aramaico, em hebraico, em grego, e fascinou-se por Jesus, escrevendo logo depois em 3 tomos a vida de Jesus. E porque o deslumbramento por aquele Messias fosse incomparavelmente grande, ele escreveu um 4º volume dedicado aos Atos dos Apóstolos e a Paulo, o grande pregador. Era, portanto, com muita razão que naquele ano de 62, quando ele estava terminando de escrever a sua vida de Jesus, que ele declarasse que Jesus foi um homem incomparável. Homem, não Deus. Na expressão, ele enfrentava um dos mais profundos alicerces da tradição católica apostólica romana. Aquela que dizia respeito à Santíssima Trindade. Jesus é um homem incomparável. E mais tarde ele teria a coragem de dizer que Jesus foi tão grande que não coube dentro da história da humanidade. A história que registrou os fastos mais grandiosos não tinha espaço para ele. E foi dessa maneira que ele dividiu-a antes e depois do seu berço. Antes dele, a humanidade acompanhou Ciro, o grande guerreiro persa conquistando o mundo conhecido. Logo depois, as tropas de Alexandre Magno da Macedônia, submetendo a terra então conhecida. A continuação, Aníbal, o cartaginês, dobrou a cerviz da sociedade do seu tempo, acompanhado por Júlio César, o divino, que estendeu o Império Romano até o Egito. Mas eles se apagaram na memória dos tempos, enquanto Jesus, sendo o marco histórico divisor da humanidade, dava início a uma era nova. Nas suas belas páginas, nós vamos encontrar a opinião de Giovanni Papini, quando escreve a vida de Jesus e assevera que Jesus foi tão extraordinário que superou a todos aqueles que o precederam na área do espiritualismo, fundando religiões. Refere-se
esse extraordinário Papini, que Jesus nasce no momento de conflitos da história da humanidade. Tibério César governava de Roma o mundo conhecido. Ele havia sucedido inevitavelmente àquele extraordinário membro do segundo triunvirato, Caio Júlio César Otaviano Otávio, em cujo período, que é o período do berço de Jesus, as musas estarão cantando através de Virgílio, de Tito Livio, de Mecenas, e o imperador que estava tecendo a túnica nupcial para o noivado da humanidade com Jesus, muitas vezes na praça pública, no Foro de Roma, na sua tribuna de ouro, tinha lágrimas nos olhos, quando Virgílio cantava: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca vejas nada mais glorioso do teu périplo do que o poder de Roma. Mas Otaviano foi sucedido, e Jesus nasce ainda no período terrível de uma personalidade cruel, Herodes, o Grande, que não era judeu, odiava os judeus, sendo pelos judeus odiados, que mandara colocar na entrada do templo embelezado por Salomão uma parreira de ouro cravada no mármore negro de entrada para agradar Israel. Esse homem ambicioso e venal, homicida, que mandara matar alguns dos filhos para que esses não derrubassem à frente da governança, que atendia com submissão ao imperador. Nesse período terrível nasce aquele que é a luz do mundo. E Papini recorda-se que Akhenaton, tentando apresentar um Deus único na personificação de Atom, o sol, fala de beleza, mas não se refere ao amor. Krishna, nos seus memoráveis diálogos com Arjuna, na obra gloriosa do Vedanta, fala das doutrinas dos renascimentos, mas não o amor. Siddhartha Gautama fala do caminho do meio, da compaixão, mas não do amor. Confúcio, nos seus Analectos, fala da sociedade como forri. Jesus vem e diz que a vida só tem um sentido: amar. E que toda a sua doutrina pode ser reduzida em apenas uma proposta: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Complementada naturalmente pelo não fazer a outrem o que se não deseja que outrem se lhe faça. E recordo-me de que nos anais da Torá há um momento glorioso quando um grande profeta hebreu, 100 anos antes de Jesus, de nome Shammai, atendia às pessoas que o buscavam. E um jovem acercou-se-lhe oportunamente e propôs: Senhor, eu te seguirei se me ensinares toda a Bíblia, durante o tempo em que eu possa ficar de pé no sopé. E então Shammai lhe respondeu que isso era impossível, porque a Bíblia, a palavra grega, significa livro, mas livros são livros. E ele não poderia sintetizar esses livros durante o exíguo período em que o jovem se mantivesse de pé no sopé. E o jovem desdenhou e foi em busca de outro, e lê-lo, apresentando-lhe a mesma questão. E depois que o fez, Iléu pediu-lhe que tomasse a postura. Ele ergueu uma perna e Iléu lhe disse: ama. Fez silêncio. E o jovem interrogou: mas é isso? É isso que tem toda a Bíblia,
toda a Bíblia significa isso? Ele diz, bem, isso é o que é a Bíblia. E aquilo tudo que tem lá escrito, é explicação disso. Se tu amares, não necessitarás das explicações. Mas se não amares, necessitarás de explicações interminas, que jamais te satisfarão. Então vem o profeta de Nazaré e ergue o amor ao seu estágio mais elevado, demonstrando que todo o significado psicológico do existir está reduzido no amor, o que levou a notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, considerada a maior psicanalista do século XIX, depois de Freud, de Anna Freud, sua filha, a dizer que Jesus, por outro lado, graças ao amor, foi o maior psicoterapeuta da humanidade. E refere-se que Jesus é tão fascinante que ninguém se lhe iguala na história da humanidade. Acrescentando que a figura de Jesus é tão grandiosa que os séculos tornaram-na cada vez mais acessível à reflexão e ao pensamento da cultura. E conclui fazendo uma análise curiosa. A humanidade tem em Napoleão Bonaparte o homem mais biografado da Terra. Jesus, no entanto, suplenta-o. Acredita-se que aproximadamente 500.000 biografias tentam traduzir a grandeza desse homem sem o conseguir. É claro que algumas delas não são muito positivas. Jesus o anarquista, Jesus o comunista, Jesus o socialista, Jesus o vencedor, Jesus o caído. E mesmo os hippies, que desejavam voltar às origens e faziam a apologia da flor e do amor, eles não resistiram à atração de Jesus e apresentaram à humanidade a ópera pop Jesus Cristo Superstar. É que a palavra deixada pelo mestre Nazareno traz-nos a melhor ética, a ética moral mais saudável, como recomenda Allan Kardec, ao dizer-nos que as propostas gloriosas de Jesus são as mais elevadas que a humanidade conhece. E quando o egrégio codificador da doutrina espírita interrogou as entidades venerandas, conforme se lê na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, nós temos a resposta mais sintética da filosofia universal. Jesus, o vede Jesus, este é o nosso modelo, o nosso guia. E Allan Kardec entretece breves considerações em torno desse Messias, cuja vida, cuja glória era o amor. Não havendo lugar para ele no seu tempo, ele deixou o legado do próprio sacrifício do holocausto, perdoando aqueles que o não entendiam e intercedendo junto a Deus, para que se compadecesse da ignomínia e daquele momento de obsessão coletiva que tomara Jerusalém, que matava os profetas e os enviados de Deus. A sua mensagem gloriosa foi confirmada logo depois, quando ele retorna da sepultura que deixa vazia e apresenta-se aos amigos, tão suave e nobre como um grande perfume de nardo, tão pulcro quanto a chama de fogo, e tão elevado quanto uma labareda, para dizer que a vida não termina na sepultura, que é a sua grande mensagem, que a morte é um passaporte para a vida, que a vida é única,
mas as existências corporais são inúmeras. Ele houvera dito isso com outras palavras a Nicodemos, no colóquio que mantivera na casa de um amigo de ambos. Esse Messias, que foi perseguido e odiado, conseguiu fascinar a humanidade do seu tempo. E é a personagem que arrastou mais de 1 milhão de pessoas, segundo as melhores estatísticas, durante quase 250 anos, ao Holocausto, ao exílio, atiradas nos circos para serem devoradas pelas feras, a lutar desarmadas contra gladiadores profissionais e criminosos, assadas em gréguias, qual ocorreu no período de Diocleciano, depois dos 3 éditos, a partir do ano 302. Este homem incomparável do Messias conseguira abalar as legiões de Roma, e no ano de 286, depois da grande vitória em Agaunum, na Suíça, Maximus pediu que a legião tebana matasse aqueles indivíduos vencidos. E o capitão Maurício, segundo a história, sabendo que eram cristãos, e ele e a sua legião tebana também eram cristãos, recusou-se. E pela audácia, Maximinus impôs que a legião fosse dizimada, e em cada 10 homens o fosse levado ao holocausto da vida. E todos eles entregaram-se por homenagem a Jesus, o que iria criar um momento difícil no Império, quando Galério, braço direito de Diocleciano, comandante do exército, diria ao imperador que era necessário extinguir as víboras, porque estavam interferindo nos negócios do Estado, das legiões, e interferindo também nas informações dos deuses, porquanto os arúspices, tentando descobrir nas vísceras dos animais ainda vivos e arrebentados pela faca grosseira, eles não davam a resposta naqueles dias das terminálias, dedicados ao Deus Terminus, protetor da família e protetor das fronteiras, porque os cristãos utilizavam-se de feitiçaria. E era necessário acabar com essa estirpe. E Diocleciano torna-se o mais famigerado perseguidor em todo o império. Até que nós vamos chegar ao momento em que, passados menos de 10 anos, no dia 13 de junho de 313, é apresentado pelo imperador um documento para que houvesse clemência para com os cristãos. Constantino, que disse ter tido um sonho, no qual, se colocasse uma cruz do estandarte, ele venceria Maxêncio. O que aconteceu na grande batalha da Ponte Milvia, sobre o Tibre, às portas de Roma. Então ele lança o Édito de Milão, para poder propiciar aos cristãos a liberdade, que será mais tarde consumada em uma nova lei, tornando o cristianismo religião do Estado, e transformando-se em uma doutrina que perdeu a grandeza, porque desapareceu o holocausto, a abnegação, e deixou de ser a doutrina dos perseguidos para ser a doutrina dos perseguidores. Santo Eusébio, da escola neoplatônica de Alexandria, teve a oportunidade de dizer: a grandeza do Espiritismo estava no momento do martirológio. A partir daquela hora em que os cristãos passaram a desfrutar do prestígio imperial,
e sentavam-se ao lado do governante. A beleza do Evangelho de Jesus empalideceu. E o Messias deixou de ser aquele anunciador do reino de Deus para transformar-se no verdugo dos inimigos. Ele que sequer defendera-se das acusações, quanto mais intentara qualquer repúdio aos que se lhe diziam adversários. Foi dessa forma que mais tarde, por volta de 552, Justiniano dará o golpe de misericórdia na doutrina do Messias, ao considerar as doutrinas de Orígenes como sendo heréticas, porque naquelas doutrinas chamadas dos princípios estava exarada a reencarnação, para poder ensinar a criatura humana, etapa a etapa da escola terrestre, o processo antropossócio-psicológico da evolução e conseguir a individuação, o estado luminoso, o reino dos céus dentro de si mesmos. A partir daquele momento, para atender a um capricho da sua mulher, que morrera em 548, Teodora, a atriz, que se transformara em imperatriz e se tornara motivo de escárnio das companheiras de prostíbulo, que se engrandeciam dizendo que a sua era uma profissão honorável, pois que uma delas estava à testa do Império Romano do Oriente. Mulher bela, inteligente, que interferia nos negócios do Estado e nos negócios da religião. Quando percebeu que era motivo de escárnio, mandou matá-las, diz a história. E assevera que foram 550, mais ou menos. Então o povo começou a proclamar que ela deveria reencarnar-se tantas vezes, quantas foram as suas vítimas para reabilitar-se, o que não é exatamente assim. E Teodora, acostumada a governar, pediu ao marido, no leito de morte, que retirasse a reencarnação da doutrina cristã. O que ele faria depois? 4 anos, em um estado de depressão profunda, porque, segundo os melhores historiadores da época, ele nunca mais saiu do palácio. Apesar de ser considerado protetor das artes, da cultura, da beleza, é também aquele que desencadeia a perseguição a todos os reencarnacionistas, perseguição que se prolonga até o século XIX, contra os cátaros e os albigenses na Espanha, dominada ainda pelas tradições do Santo Ofício. Mas apesar dessa proibição, os reencarnacionistas continuaram nascendo e renascendo. E Jesus, que tiver a ocasião de prever essa debacle da sua mensagem, prometeu que nos não deixaria órfãos. É muito amor. Ele mandaria o Espírito de verdade, que o mundo então não conhecia, para que repetisse as suas lições, porque certamente seriam esquecidas, e dissesse coisas novas que então a cultura dominante não as podia suportar. Ele mandaria o Paracleto, esse advogado gentil, que ficaria conosco até a consumpção dos evos. E foi Allan Kardec, o missionário da Era Nova, quem se faz portador da mensagem do Consolador, no inolvidável 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Desde então a humanidade vai descobrir a necessidade do amor que as religiões ocultaram ou corromperam, na frase monumental de que fora da caridade não há salvação, já que a caridade é o amor na sua expressão mais elevada, é o amor de qualidade mais preciosa. E a partir daquele momento, quando o silêncio sepulcral arrebentou-se, como Jesus previu, e quando eles se calarem, os seus discípulos,
pelas conveniências socioeconômico-políticos e culturais, as pedras falarão. Porque os hebreus eram inumados em cavernas, em pedras, em sepulcros abertos na rocha. E realmente o silêncio da sepultura desapareceu. E as pedras, entre aspas, vieram dar-nos as notícias de um mundo novo. Vieram dizer-nos que a terra não é um vale de lágrimas, é a bendita escola do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Eles vieram dizer-nos que a ética do amor é a única que nos pode propiciar a verdadeira plenitude. Os estudiosos da sociopsicologia, fundamentando-se naquele primeiro mandamento, atualizam-no, fazendo uma ligeira mudança. Ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, propõe o alto amor para o amor ao próximo e, por fim, o amor a Deus. Porque quem se não ama, a ninguém ama. É natural que desenvolvamos o sentimento do alto amor na busca da autoiluminação. Que consideremos o vasilhame carnal não instrumento de pecado, porque não existe pecado, nem de culpa. O Espírito Joana de Ângeles propôs-me que no futuro essas duas palavras seriam substituídas por uma única responsabilidade. Eu não sou culpado de ser ignorante e praticar coisas equivocadas. Eu sou responsável pela minha ignorância, pelos erros que praticam. Eu não sou um pecador, porque exercito a função sexual estabelecida pela lei da vida para a perpetuação da espécie. Mas eu serei responsável pelo uso que dê a esse aparelho grandioso que é o instrumento de Deus, para que o amor se floresça em carne e se perpetue a espécie vegetal, animal e humana. Então a doutrina espírita veio trazer aquela mensagem destituída de rituais, de cerimoniais, facultando-nos a perfeita interação com Ele, amando-nos. Mas não é esse amor egoísta ou egotista, esse sentimento de respeito por si mesmo, de preservação do seu corpo, não de fuga. Huberto Rodin, o excelente cristão, escreveu que o verdadeiro cristão não foge do mundo a pretexto de servir a Jesus, nem se atira no mundo para poder gozar. O verdadeiro cristão vive no mundo sem ser do mundo. Está entre todos, mas não tem as práticas que caracterizam as nossas heranças ancestrais, aquelas que dizem respeito às nossas imperfeições. Então a doutrina espírita veio, neste momento grave, para nos convidar a curadas reflexões a respeito do amor, a respeito da imortalidade, a respeito da alegria de viver, a respeito da nossa felicidade. Esse é o Messias que Handel colocou em notas musicais dentro do oratório de Charles Jennings. Esse Messias perpassa como suave perfume neste momento terrível de defecções morais, de agressividade, de violência, de sexolatria, de toxicomania. Neste momento em que as criaturas estamos aturdidas, parecendo que perdemos o endereço de Deus, sim, e de nós próprios também. Nesta hora grave da grande transição de mundo de provas e expiações, porque Deus é amor para mundo de regeneração, nós poderemos cantar no silêncio da alma o aleluia e agradecer a Deus as bênçãos de que nos encontramos investidos, laborando na terra cheia de problemas, apresentando a face do verdadeiro Messias, a mansuetude
não a covardia, a coragem, não a conivência, mas também o sentimento nobre de amor, de perdão, de compaixão, de lealdade, para que sejamos cartas vivas do Evangelho, como propôs o apóstolo Paulo. É um momento muito difícil, porque é a grande transição. Aí está nos vários segmentos sociais, culturais, aí está no próprio fenômeno geológico do nosso planeta. Leio muito na imprensa, ouço, todos são unânimes em dizer que estamos em um período de mudanças, de novos valores. Esses novos valores são a volta aos valores do Evangelho, exarados por Allan Kardec na obra que guarda o nome O Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando à luz da filosofia ética do bem, do pensamento profundo de Carl Gustav Jung e de outros, a grandeza daquele psicoterapeuta superior, enriquecendo-nos da alegria de viver e convidando-nos a contribuir neste momento para a grande mudança. As sombras adensam-se, as lutas fazem-se encarniçadas, mas é na ardência do fogo que os metais se fazem resistentes à oxidação. É no burilo, é no atrito que se retiram as anfractuosidades do diamante. Será também na luta que os cristãos novos, os espíritas, iremos deixar que o diamante puro do nosso ser, que somos espíritos imortais, reflita a sublime claridade do Senhor, que nos convidou à hora última para trabalhar na sua vinha. Que nos demos as mãos, que olvidemos mágoas, ressentimentos, que deixemos à margem preconceitos, queixas e reclamações, e contribuamos para que o Evangelho seja a grande mensagem de construção de uma nova sociedade, equânime, realmente justa, e que os direitos humanos saiam dos papéis para serem vivenciados, em que as diferenças constituam oportunidade de identificação, como numa orquestra, o piano, o violino, o bombo e o triângulo, dando harmonia de conjunto. Então poderemos valorizar a vida e dizer com a alma genuflexa a esse Messias, para que ele transfira a Deus, ó Senhor, enquanto a maioria blasfema e na sua rebeldia debate-se na angústia e nas lutas, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra contemplando as flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu oro pelos cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e nunca mais se vai olvidar, a música do boiadeiro, a música do mundo que chora e do vento nos ramos do olmeiro. Pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei
que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que choram e sofrem de afasia. Não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos de sinfonias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que enxugam lágrimas e dores da vida, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou um duplex, um bangalô, seja lá o que for, uma casa no caminho numa favela, um ninho, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. Alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, senhores.